Fala pessoal, então mais uma aula aí, agora a gente vai estar falando sobre o capítulo 3, né? Vai estar fazendo essa questãozinha aí do capítulo 3, 4 questões, mas vamos dar uma lembrada no conteúdo. Esse capítulo fala de campo elétrico, tá certo? Quando eu observo o campo elétrico, a primeira coisa que eu lembro é a formulazinha, seu equacionamento, né? Que fala que o campo elétrico é Kq sobre D ao quadrado. Se a gente for lembrar de Coulomb, né? Ele era K, Q1, Q2, que eu vou chamar de Qzinho, sobre D ao quadrado. Concordam? O que acontece? Como eu sei que isso aqui, ó, olha essa expressão, ela não é exatamente igual a essa, então o que eu fiz? Eu posso retirar e chamar isso de E. Então eu consegui atingir esse equacionamento, falar que força é carga vezes campo elétrico, beleza? Então eu achei, ó, força é igual a carga vezes o campo elétrico, seria uma importante equação que faz a comparação entre força elétrica e campo elétrico. A primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte: quando eu tenho uma partícula carregada positivamente, o campo elétrico é para fora dela, é apontado para fora. Carga positiva, campo elétrico apontado para fora. Carga negativa, campo elétrico apontado para dentro. E a quantidade de linhas de campo que eu tenho, ela é diretamente proporcional à força do campo. Quanto mais linhas essas de campo eu tiver, maior é a intensidade desse campo elétrico. Lembrando que eu não sei se deu para aparecer aqui, mas elas sempre fazem um ângulo de 90 graus com a superfície, certo? Depois pode acontecer essas mudanças, mas elas sempre saem a 90 graus, ou seja, sempre saem perpendicular à superfície. Quando eu tenho uma combinação, ó, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, o que acontece? Essa carga positiva, a linha de campo quer sair, aqui ela quer entrar, então fechou. Qualquer ponto aqui no meio vai ser uma soma desses campos elétricos aqui. Então eu vou pegar o campo elétrico gerado por essa partícula em P e vou somar com o campo elétrico gerado por essa partícula também em P. Só que se eu pegar um ponto aqui, ó, que eu vou chamar de Q, por exemplo, o que vai acontecer? Olha para o P. O P eu tenho, vou chamar aqui de partícula 1, partícula 2. No ponto P eu tenho a partícula 1, o campo elétrico dela, apontando para a direita, porque está saindo. Olha a partícula 2. O campo elétrico também está apontando para a direita, por isso que elas se somam. Olha para o Q. O campo elétrico gerado do 1 continua apontando para a direita, porque esquece a partícula. Continua saindo. Então aqui é o meu E1. Porém, o meu E2 está apontando para a esquerda, porque quer entrar nessa partícula. Então esse seria o meu E2. Então nesse caso só acontece a soma dos campos elétricos aqui no meio. Aqui fora você subtrai esses campos. Beleza? Toma esse cuidado aí. Aqui eu somo, aqui fora eu subtraio. O que acontece no ponto P? Olha para o ponto P. Se eu olhar essa partícula como sendo 1 e essa como sendo 2, eu vou ter um campo gerado por essa partícula, por essa carga, E1 apontando para a direita. Esse relacionado a P vai estar apontando para a esquerda. Vou diminuir aqui no centro. E se eu tiver um ponto Q aqui fora, o que vai acontecer nesse ponto Q? O meu E1 está apontado para a direita e o meu E2 também está apontado para a direita. Então nesse caso eu somo meus campos elétricos e aqui dentro eu subtraio, que é o inverso que aconteceu acima. Beleza? Isso é só para dar uma lembrada, que é importante porque o pessoal considera, mais com menos aqui sempre soma. Não, só soma no meio. Aqui do lado de fora está subtraindo. O que acontece quando eu tenho campo elétrico uniforme? Campo elétrico uniforme. Eu tenho aí um feixe, duas placas carregadas com sinais contrários, uma é positiva e a outra é negativa. Então, o campo elétrico sempre sai da positiva e vai para a negativa. Se o meu problema está dizendo que o campo é vertical e para baixo, o que significa? Você pode considerar que esse esquema aqui tá assim, né? Como se tivesse o mais em cima e o menos. Ajuda muito a entender o que eu vou explicar agora. No problema, se ele me dá um sentido, eu vou precisar saber para onde está apontada essa força elétrica. Então você coloca como se fosse
esse esquema de placas paralelas para auxiliar. Então é o seguinte, vou observar a carga positiva. Carga positiva tende a se deslocar para aproximar da placa negativa ou para se aproximar da positiva. Positivo é atraído pelo negativo. Então aqui, ó, ela vai tender a se deslocar para cá. Então aqui, ó, a força elétrica está para a direita, tá certo? Força elétrica está para a direita. Se eu lançar a partícula negativa, ela vai querer se aproximar do mais. Então a minha força elétrica, ela vai estar se deslocando para a esquerda. Então, se você vê, falando aqui, ó, não dei placas. Ah, tá da esquerda para a direita. Você pode colocar exatamente isso aqui para facilitar. Porque ele vai lançar ora uma partícula negativa e ora uma partícula positiva. E isso muda o sentido e pode mudar a questão como um todo. Como funciona o campo elétrico comparado com a distância? Existe um decaimento, como a gente viu lá na lei de Coulomb, né? Ele vai decaindo ao longo da minha distância, certo? Mesmo formato, nunca sendo zero. Beleza? Tendo em vista isso, a gente vai estar fazendo aí alguns exercícios. Então, pessoal, agora fazendo questões acerca desse assunto, né? Coloquei as 4 questões da apostila no quadro para a gente estar trabalhando e dando uma refletida em relação a isso. Primeira coisa, ele está dando o campo elétrico e a carga e está pedindo a força elétrica. Lembra daquela relação que nós falamos? Ó? Eu sei que a força elétrica ela vai ser igual a Q vezes o campo, tá certo? Então, ó, substituindo, minha força elétrica é 50, que é o campo, vezes 2 vezes 10 a menos 8. Então, a minha força elétrica será igual a 100 vezes 10 a menos 8, andando com a vírgula, né? Ando 2 casas e somo 2, 1 vezes 10 a menos 6 newtons. Esse é o gabarito dessa questão. Aplicação direta daquela relação que a gente falou, que é a comparação entre campo elétrico e força elétrica. Olha para a questão de número 2. Questão de número 2 também tem uma relação entre U e E, né? Eu acabei não colocando, a gente coloca aqui agora. A relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico, como eu posso falar? Ó, meu campo elétrico vai ser o potencial, U ou V, dividido por D, tá certo? Então, usando essa relação, ó, já que eu tenho os dois, eu posso achar a distância. Então, vamos lá. Vai ficar 9.000, estou substituindo, 9K, 9.000, é igual a 18.000 dividido por D. Então, quem é o meu D? 18.000 dividido por 9.000. Então, o meu D deu igual a 2 metros. Então, eu achei D igual a 2 metros. O que eu faço agora? Ele não quer o D, ele quer a carga. Então, ó, qual é a formulazinha do campo? O campo é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Então, agora eu vou descobrir quem é essa carga. Meu campo, ele me dá 9.000. A carga, 9 vezes 10 a nona. O meu Q é o que eu quero saber. E aqui fica o 2 ao quadrado. O que eu posso fazer aqui de cara? Ó? Simplificar aqui e aqui, ó. Aqui dá 1.000. Certo? 2 ao quadrado, 4 vezes 1.000, 4.000. É igual a 10 a nona vezes Q. Então, quem é o meu Q? Vai ficar 4 vezes 10 ao cubo, dividido por 10 a nona. Isso vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Esse 10 a menos 6 é a mesma coisa que 4 microcoulomb, tá bom? Que 10 a menos 6 é micro. Questãozinha, então, 4 microcoulomb. Questão de número 3, como ficaria? Ó? Mesma coisa, ele está me dando potencial E e ele quer saber o D. Então, é a aplicação direta dos que a gente mostrou aqui, ó. E é igual a U sobre D. Sendo que o meu E vale 0,8, o meu U vale 200 e o meu D eu não conheço, certo? E o meu D eu não conheço, deu uma caída no celular. Então é o seguinte, ó, meu D vai ser igual a 200 sobre 0,8. Então, ó, multiplicar em cima e embaixo por 10 para arrancar essa vírgula, tá certo?
Então, ó, 2.000 dividido por 8. Essa conta vai dar 250 metros, que é o gabarito dessa questão. Beleza? A última aqui, a mesma relação que a gente viu, né? Então a gente tem E é igual a U sobre D. Eu sei que o meu U, ou V, que ele falou, vai ser igual a E vezes D. Vai ficar 300 vezes 1,5. Tenho que passar isso para metro. Então é vezes 10 a menos 2. Então o meu U vai ser igual a... Cortei 2 zeros com esse 10 a menos 2, certo? 4,5 volts. Então fizemos aí as questões baseadas naquela revisãozinha lá que a gente deu, beleza? Então próxima aula a gente está fazendo um novo capítulo aí sobre assuntos importantes.